Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa passagem revela uma verdade profunda sobre a vida. Não somos poupados dos vales, mas nunca estamos sozinhos dentro deles. Muitas vezes nos perguntamos por que precisamos enfrentar momentos difíceis. Por que não podemos permanecer apenas nos períodos de paz, onde tudo parece seguro e sob controle? A realidade é que os vales fazem parte da jornada de todos nós. Em algum momento, enfrentamos situações que nos desafiam, que nos tiram da zona de conforto e que nos fazem sentir vulneráveis. São nesses momentos que surgem o medo, a dúvida e a incerteza. No entanto, esse versículo não enfatiza o medo, ele destaca a presença constante de Deus. Mesmo quando tudo parece escuro, existe uma companhia fiel ao nosso lado. Deus não nos abandona no meio da dor, Ele caminha conosco, nos guia e nos sustenta. A vara e o cajado simbolizam cuidado, direção e proteção, mostrando que há um propósito até mesmo nos caminhos difíceis. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. O vale deixa de ser um lugar de desespero e passa a ser um lugar de fortalecimento. O medo começa a perder espaço e a fé começa a crescer dentro de nós, nos lembrando que não importa onde estejamos, Deus continua presente. Muitas vezes desejamos uma vida onde não existam dificuldades, onde tudo flua de maneira tranquila e previsível. Queremos permanecer nos chamados pastos verdejantes, onde há descanso, segurança e provisão. No entanto, a própria palavra nos mostra que a vida não é construída apenas nesses momentos de conforto. Existe um propósito também nos períodos difíceis, mesmo que à primeira vista não consigamos entender. Em João 16:33, somos lembrados de uma verdade importante. Neste mundo enfrentaremos aflições. Isso significa que os desafios não são exceções, mas parte da experiência humana. Porém, a mensagem não termina aí. Há um chamado para manter o coração firme, para não desanimar diante das adversidades. Ter ânimo nesse contexto não é ignorar a dor, mas escolher confiar mesmo quando tudo parece contrário. É uma postura de coragem, uma decisão de permanecer de pé, mesmo quando as circunstâncias tentam te derrubar. Isso acontece porque existe uma vitória que já foi conquistada, uma vitória que vai além do que conseguimos ver. Quando colocamos nossa fé em Deus, entendemos que não estamos lutando sozinhos. Existe uma força maior sustentando cada passo, e ainda que o mundo apresente dificuldades, há uma paz que não depende das circunstâncias externas. Essa paz é o que nos mantém firmes, é o que nos permite continuar, mesmo quando o caminho parece incerto. E é nesse processo que aprendemos que os desafios não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aproximar ainda mais de Deus. Existe uma linha de pensamento que diz que ao se aproximar mais de Deus, a pessoa pode enfrentar ainda mais desafios do que antes. Isso acontece porque ao decidir caminhar pela fé, você passa a se posicionar de forma diferente diante da vida. E sim, existem forças que tentam desanimar, confundir e até fazer com que você desista. O objetivo dessas dificuldades muitas vezes é claro: fazer você parar, duvidar e abandonar aquilo que Deus começou na sua vida. São situações que pressionam a mente, mexem com as emoções e tentam enfraquecer a sua confiança. Mas há algo importante que precisa ser entendido. Nem toda dificuldade vem para te destruir. Muitas vezes, Deus permite que você enfrente certos desafios para que você cresça.
Não porque ele deseja o seu sofrimento, mas porque existe um processo de fortalecimento acontecendo. A sua fé é desenvolvida nesses momentos. A sua dependência de Deus se torna mais real. A sua vida espiritual amadurece. É no meio das lutas que aprendemos a orar com mais intensidade, a confiar com mais profundidade e a permanecer firmes mesmo quando não entendemos tudo. Cada dificuldade enfrentada com fé se transforma em crescimento. Com o tempo, você começa a perceber que não é mais a mesma pessoa. Sua fé está mais sólida, sua mente mais firme e seu coração mais alinhado com Deus. Aquilo que antes te abalava, agora já não tem o mesmo efeito. E então você entende, o que parecia um ataque, na verdade se tornou um instrumento de fortalecimento. Se sabemos que enfrentaremos desafios ao longo da caminhada, então é essencial estarmos preparados para não cair diante deles. Não se trata de viver com medo, mas de viver com consciência espiritual. Existe uma necessidade de fortalecer a mente, o coração e, principalmente, a fé. E o melhor lugar para começar esse fortalecimento é na Palavra de Deus. É nela que encontramos direção, proteção e verdade. Quando nos enchemos da Palavra, passamos a ter discernimento para reconhecer aquilo que tenta nos afastar do propósito de Deus. O Salmo 91 traz uma poderosa declaração de proteção. Deus é refúgio, fortaleza e segurança para aqueles que confiam nele. Isso significa que mesmo diante de armadilhas, perigos ou situações inesperadas, existe uma cobertura divina sobre a vida daqueles que permanecem em sua presença. Essa proteção não significa ausência de problemas, mas garantia de cuidado. É como estar debaixo de um abrigo em meio à tempestade. A chuva pode até cair ao redor, mas você está protegido. Quando escolhemos permanecer na presença de Deus, encontramos um lugar seguro, um lugar onde podemos descansar, mesmo quando tudo parece instável. Um lugar onde somos guardados, direcionados e fortalecidos. A fidelidade de Deus se torna como um escudo ao nosso redor. Ela nos protege, nos sustenta e nos lembra que não estamos vulneráveis como pensamos. E quanto mais permanecemos nesse lugar de intimidade com Deus, mais seguros nos tornamos, não por causa de nós mesmos, mas por causa dele. Ao longo das Escrituras, vemos Deus sendo descrito de diversas formas, como protetor, como escudo, como pastor, como fortaleza e como refúgio. Essas não são apenas palavras bonitas, são revelações do cuidado constante de Deus com aqueles que confiam nele. Ele não apenas observa de longe, ele se envolve, guarda e sustenta. Existe um clamor no Salmo 25 que expressa profundamente essa necessidade, um pedido para que a alma seja guardada e protegida. Isso nos mostra que a maior batalha nem sempre é externa. Muitas vezes o verdadeiro campo de luta está dentro de nós. Pensamentos negativos, dúvidas, medos, tentações e emoções desordenadas podem enfraquecer a nossa caminhada se não estivermos atentos. Por isso, a proteção de Deus não se limita ao físico, mas alcança também o interior, a mente, o coração e a alma. Quando pedimos a Deus que guarde a nossa alma, estamos pedindo que Ele nos preserve daquilo que tenta nos afastar dele. Estamos reconhecendo que precisamos da sua ajuda para permanecer firmes, íntegros e alinhados com a sua vontade. Esse tipo de oração demonstra maturidade espiritual. Não é apenas sobre escapar de problemas, mas sobre permanecer fiel mesmo quando somos pressionados. E é nesse lugar de dependência que encontramos segurança verdadeira. Porque quando Deus guarda a nossa alma, não importa o que acontece ao redor. Por dentro, permanecemos firmes. Há uma parte muito profunda nessa oração que diz que a integridade e a retidão me preservem. Quando refletimos sobre isso, percebemos algo poderoso. Preservar significa manter intacto, proteger contra a deterioração, impedir que algo se corrompa com o tempo. E trazendo isso para a vida espiritual, entendemos que existe uma necessidade constante de proteção interior.
Assim como alimentos precisam ser preservados para não se estragarem, a nossa alma também precisa ser guardada para não ser corrompida pelas influências negativas ao nosso redor. O mundo constantemente tenta moldar pensamentos, distorcer valores e enfraquecer princípios. E se não estivermos firmes, aos poucos podemos nos afastar daquilo que é certo. Por isso, quando pedimos por integridade e retidão, estamos pedindo mais do que comportamento correto. Estamos pedindo por um coração alinhado com Deus. Estamos pedindo força para permanecer firmes, mesmo quando é mais fácil ceder. Estamos pedindo proteção contra tudo aquilo que tenta nos desviar. Integridade é ser inteiro, é ser verdadeiro por dentro e por fora. Retidão é escolher o caminho certo mesmo quando ninguém está vendo. E quando essas duas coisas fazem parte da nossa vida, elas se tornam uma espécie de proteção espiritual. Elas nos mantêm no caminho certo, elas nos afastam de decisões precipitadas, elas nos ajudam a permanecer firmes mesmo em meio às pressões. E assim, pouco a pouco, nossa alma é preservada, não apenas das circunstâncias externas, mas também das armadilhas internas. Muitas vezes, pensamos que os maiores perigos estão ao nosso redor, nas circunstâncias externas ou nas situações inesperadas da vida. Mas, em muitos casos, os maiores desafios vêm de dentro. São sentimentos, pensamentos e desejos que, se não forem controlados, podem nos afastar do caminho que Deus tem para nós. Coisas como orgulho, raiva, ansiedade, desejos desordenados e até a autossuficiência podem silenciosamente enfraquecer a nossa fé. Esses são perigos sutis, que não aparecem de forma evidente, mas que aos poucos vão influenciando decisões e atitudes. Por isso, é tão importante não apenas pedir proteção externa, mas também uma transformação interior. Precisamos de um coração alinhado com Deus, de uma mente renovada e de um espírito fortalecido. Precisamos vigiar não apenas o que acontece ao nosso redor, mas também aquilo que acontece dentro de nós. Quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele começa a trabalhar nessas áreas. Ele nos mostra aquilo que precisa ser ajustado, nos dá força para mudar e nos guia para um caminho de crescimento espiritual. Esse processo nem sempre é confortável, mas é necessário. É assim que amadurecemos, é assim que nos tornamos mais fortes espiritualmente. E quando estamos alinhados por dentro, conseguimos permanecer firmes por fora. As circunstâncias podem até tentar nos abalar, mas não conseguem nos derrubar com facilidade. Porque uma vida firmada em Deus começa de dentro para fora. Há um momento poderoso nas Escrituras em que o salmista declara seu amor por Deus, reconhecendo que ele ouviu seu clamor. Essa declaração não vem de uma vida sem problemas, mas de alguém que enfrentou dor, angústia e situações extremamente difíceis. Ainda assim, ele escolheu confiar e buscar a Deus. Em muitos momentos da vida, podemos nos sentir cercados por dificuldades, como se não houvesse saída. A pressão emocional, o medo e a insegurança podem tentar dominar nossos pensamentos. Mas é justamente nesses momentos que somos convidados a fazer o mesmo, clamar ao Senhor. Clamar não é apenas falar, é se entregar, é reconhecer que precisamos de ajuda, é confiar que Deus está ouvindo, mesmo quando não vemos respostas imediatas. E quando fazemos isso com sinceridade, algo começa a mudar dentro de nós. Deus não ignora um coração sincero. Ele é misericordioso, justo e cheio de graça. Ele vê cada lágrima, conhece cada dor e entende aquilo que muitas vezes não conseguimos explicar. Há um cuidado especial de Deus com aqueles que reconhecem sua dependência. Quando nos sentimos fracos, é aí que a força dele se manifesta de forma ainda mais clara. E então, pouco a pouco, a alma encontra descanso, o coração encontra paz, e mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, algo dentro de nós se transforma. Porque quando Deus entra na situação, nunca saímos dela da mesma forma que entramos. Agora, com o coração mais alinhado e fortalecido, nos colocamos diante de Deus em oração.
não como alguém distante, mas como um filho que reconhece a grandeza, o cuidado e a fidelidade do Pai. A oração é esse lugar de encontro, onde entregamos tudo aquilo que carregamos e recebemos aquilo que só Deus pode nos dar. É nesse lugar que encontramos refúgio, direção e força para continuar. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco na Tua presença com gratidão. Eu reconheço que Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Agradeço porque não és apenas Deus, mas também um Pai amoroso, presente e fiel, que cuida de cada detalhe da minha vida. Mesmo diante das batalhas, eu confio que o Senhor é poderoso para me guardar. Tu és forte, és fiel e és capaz de me livrar de todo o mal, de toda armadilha e de toda intenção contrária. Eu reconheço que a Tua proteção está sobre mim, mesmo quando não consigo enxergar. Eu te agradeço pela Tua fidelidade constante. Escolho descansar à sombra das Tuas asas, onde encontro paz, segurança e descanso para a minha alma. Guarda a minha vida, a minha família e todos aqueles que eu amo. E independentemente do que aconteça, eu declaro: a minha confiança está em Ti, hoje e sempre. Senhor, eu declaro que a minha vida está guardada em Ti. A Tua palavra diz que nenhum mal prevalecerá sobre aqueles que confiam no Senhor. E eu tomo posse dessa promessa. Mesmo que existam ameaças invisíveis, mesmo que existam situações que eu não compreendo, eu escolho descansar na certeza de que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor envia os Teus anjos ao meu redor para me proteger, me guardar e me livrar de todo perigo. Creio que o Senhor vigia cada passo meu, cada decisão, cada caminho que eu percorro. Tu és um Deus que não dorme, não se distrai e nunca perde o controle de nada. Pai, livra-me de todo o mal, de toda a armadilha escondida, de toda a intenção contrária que tenta se levantar contra mim. Cancela todo o plano que não vem de Ti. Dissipa toda a escuridão e traz luz sobre qualquer situação confusa. Fortalece a minha fé para que eu permaneça firme. Dá-me coragem para continuar, mesmo quando for difícil. Ensina-me a confiar plenamente em Ti. E que, acima de tudo, eu nunca me esqueça. Com o Senhor ao meu lado, eu estou seguro. E neste momento final, eu reafirmo a minha fé com convicção. Ainda que eu atravesse vales, ainda que enfrente dias difíceis, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. A Tua presença é tudo o que eu preciso para seguir em frente. Eu declaro que não viverei dominado pelo medo, pela dúvida ou pela ansiedade. A minha confiança está firmada em Deus. A Tua palavra é a minha base, a minha segurança e a minha direção. Mesmo que tudo pareça incerto, eu escolho permanecer firme. Senhor, cobre a minha vida com a Tua presença. Que a Tua paz invada o meu coração e acalme toda a inquietação. Que a Tua luz dissipe toda a escuridão ao meu redor. Que a Tua verdade silencie toda a mentira. Eu declaro que estou protegido. Declaro que estou guardado. Declaro que estou sustentado pelo poder do Deus vivo. Nenhum mal prevalecerá. Nenhuma arma prosperará. Nenhum plano contrário terá sucesso. A minha vida está nas Tuas mãos. O meu futuro está seguro em Ti. E independente das circunstâncias, eu permanecerei firme, confiante e em paz. Porque o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro sempre presente. E com fé eu declaro: eu estou seguro em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, não ignora. Isso não foi por acaso. Deus te trouxe até aqui por um motivo. Agora eu quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Escreve
"Eu confio em Deus" nos comentários. Essa é a sua declaração de fé, é o seu posicionamento. E se você conhece alguém que precisa de proteção, paz ou força nesse momento, envia esse vídeo para essa pessoa agora. Você pode ser a resposta de uma oração hoje. E se você quer fortalecer sua mente, sua fé e sua vida todos os dias, se inscreve no canal e começa hoje. Não adia mais. Deus já começou algo em você. Agora é a sua vez de dar o próximo passo.